Porque nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as obras. Parola dessa semana, falando sobre serviço. Prepara o café, prepara o tererê e vamos embora, que hoje é dia de parola. Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola. Que bacana que você tá aí de novo com a gente, mais uma semana dentro do canal dos Paroleiros. Essa parola de número 96, mais uma dentro do tema Fundamentos. E hoje nós vamos falar de um tema muito bacana, que é o tema do serviço. Eu abri, meninos, essa roda de parola com o texto de Efésios 2, quando ele fala que nós somos salvos não pelas obras, mas salvos para as obras. Aqui já me dá um excelente senso de propósito do que é uma consequência pós-salvação. Então, primeiramente, e aí, oráculo, e aí, mente brilhante, vamos arregaçar as mangas, prontos para mais um serviço? É desse jeito, né? Nós somos chamados para servir. Jesus mesmo ele disse, né? Naquela famosa passagem em que ele está fazendo lava-pés, e aí Pedro vira e fala assim: não, você não pode fazer um negócio desse comigo, onde já se viu. Aí ele vira e fala assim: bom, se você não deixar eu fazer, você não tem parte comigo. Aí ele fala: então lava o corpo inteiro. Aí já vai para outro extremo, né? E aí Jesus ele fala, né, que ele não veio para ser servido, mas para servir. E a gente falou um tempo desse aí na parola sobre honra, né? Nós falamos que um dos princípios de honra é o serviço. O apóstolo Paulo, ele fala muito a respeito disso, né? Que eu me gasto e me deixo gastar. O serviço no reino de Deus, ele é nesse sentido, né? Nós olharmos para o nosso próximo como superior a nós e nós estarmos ali para servi-lo, para apoiá-lo, para ser uma plataforma de lançamento para eles, né? Quando nós olhamos tendo esse sentimento em nós, o próprio Cristo ele disse a esse respeito, né? Ele fala: olha, ficai aqui até que do alto sejais revestidos de poder. E por que nós vamos receber poder? Não é para a gente ficar sentado na frente do computador gravando os paroleiros, falando coisas bonitas. Não, na verdade, você vai receber poder para servir. Se você pegar os dons do Espírito, e nós já falamos a respeito disso na parola número que o Arthur ele vai lembrar muito bem, e ele vai colocar o card aqui, gente. Nós estamos aqui orando com muita fé que um dia Deus vai tocar no coração dele e, de fato, ele vai colocar o cardzinho aqui. No final do vídeo eu coloco o link. Então tá bom, isso, boa. Você está vendo que não é o card, mas é o link. E aí você pega lá e você vai ver... Já é alguma coisa, já é alguma coisa, né? Já é alguma coisa. Exatamente. Eu estou crendo contra a esperança. Mas isso não é a parábola sobre... Não, a parola nossa não é sobre fé. E aí, quando nós pegamos a respeito dos dons do Espírito, nós vamos ver que os dons também foram concedidos para o serviço. Se nós pegarmos Efésios 4:11, que eu achei que o Arthur ele ia começar a parola falando sobre isso. Nós vamos pegar também os ofícios ministeriais que vão citar exatamente serviço. Se nós pegarmos Romanos capítulo 12, a partir do verso 3, nós vamos pegar os dons de socorro, também é para o serviço. E 2 Coríntios 5, 17 a 21 vai dizer que como Jesus ele reconciliou a humanidade com Deus e tudo mais, e nos deu o ministério da reconciliação, para nós servirmos. Então, nós temos que entender que ser um cristão nós partirmos do pressuposto que nós vamos servir. Nós vamos servir o nosso irmão, nós vamos servir as viúvas, nós vamos servir os órfãos, nós vamos servir aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Provérbios de Salomão vai dizer que aquele que tampa os ouvidos para o clamor do pobre, né? O Senhor, ele gera uma repulsa, ele rejeita essa pessoa. Então, nós somos chamados para servir, nós somos chamados para sermos plataformas de lançamento. Porque quando eu estou te servindo, eu estou te considerando.
E aí a palavra do Senhor diz lá em Romanos 5,5, né, se eu não me engano, acho que é 5,5, que o Senhor tem derramado sobre nós o amor de Deus. Então o amor, ele está pautado nisso, ele está pautado no serviço, porque quando eu honro meu irmão, quando eu amo meu irmão, quando eu o sirvo, sabe, eu estou projetando o próprio caráter de Cristo. Isso é muito forte, porque se nós pararmos para pensar, e aí eu volto no texto inicial que eu citei aqui, quando Pedro ele se sente indigno daquilo, ele na verdade ele está pautado em algo que não é bíblico, né? Porque quando ele se recusa a ser servido, é como se ele estivesse sendo colocado num patamar mais elevado. Pode parecer uma pretensa humildade, mas na verdade aquilo é um outro sentimento. Então muitas vezes nós temos um falso moralismo, uma falsa humildade. Quando a palavra do Senhor diz: achegai-vos até mim, humilhai-vos debaixo da poderosa mão do Senhor. Então, quando eu estou servindo, só fazendo um parênteses aqui, nós estávamos num momento de oração, numa reunião que nós estávamos na igreja, e pela terceira vez, em menos de uma semana, eu recebo a mesma palavra. E a terceira pessoa, completamente diferente, me entregando a mesma palavra. E a palavra ela tem como essência: porque você serve, né? Então, veja como Deus ele trata na fidelidade, porque se você é fiel no pouco, se você é ministro no pouco, Deus ele vai te colocar sobre muito, né? É o próprio Senhor Jesus, Will, você começou com um texto do lava-pés, né, lá de Mateus capítulo 13, e o próprio Senhor Jesus, ele fala, né, lá em Marcos capítulo 9, que aquele que quiser ser o maior de todos, seja o servo de todos, né? A condição de serviço, ela é indispensável para uma herança de galardão, né? Eu enxergo isso na dimensão do serviço, né? A recompensa ela é vinculada ao serviço. O apóstolo Paulo ele diz assim, ó, né? Você citou isso daqui, mas vamos lá. 2 Coríntios 12:15, né? De muito boa vontade, né? Eu me gastarei, me deixarei gastar pelas vossas almas, amando-vos cada vez mais, ainda que amando-vos cada vez mais, seja eu menos amado, né? O apóstolo Paulo ele deixa claro aqui que ele não está procurando um galardão humano, uma perspectiva de resposta ou recompensa humana. Mas ele sabe de onde vem a recompensa dele, ele sabe de onde vem o galardão dele à medida que ele se deixa gastar. Tem uma característica interessante do serviço aqui, que o serviço ele é inevitavelmente voluntário, né? Inevitavelmente é algo intencional, é o que deve partir do coração do servo, do discípulo, da discípula de Cristo. Eu me lembro que em uma determinada passagem, agora eu vou ficar devendo o endereço, já já o Arthur vai falar qual é o endereço, ele sempre faz isso, mas é quando Jesus diz o seguinte, olha, quando alguns chegam para Jesus, né, no dia do julgamento final, e diz assim, olha, no teu nome nós expulsamos os demônios, em teu nome nós curamos os enfermos, e a palavra diz assim, saiam de perto de mim porque eu não conheço vocês, né? E, por outro lado, o próprio Senhor Jesus, ele chama alguns de benditos, né? Vinde benditos, porque há algo preparado para vocês. E ele diz assim, vocês, quando eu tive fome, vocês me alimentaram, né? Quando eu tive sede, vocês me deram de beber. Quando eu estava nu, vocês me vestiram. E aqueles que são chamados pelo Cordeiro, eles dizem assim, mas quando a gente fez isso? Né? E Jesus diz, todas as vezes que vocês fazem isso a algum dos pequeninos, né, vocês fazem isso a mim. A dimensão de serviço aqui, ela se torna algo tão natural, né, tão comum, tão participante da vida do servo, do discípulo, que ele faz sem perceber que está fazendo, né? Se torna algo tão natural, tão comum, que ele serve sem perceber que está servindo.
E aí eu tenho uma outra percepção acerca do serviço. Eu costumo fazer uma diferenciação, pessoal que é membro da igreja ou frequentador da igreja na qual eu sirvo como pastor, ouve muito eu falar acerca disso. Eu digo para a turma o seguinte, há uma diferença gritante entre fazer e servir. Há uma diferença gritante nesses dois elementos. E essa diferença, de repente, ela não é tão gritante para quem recebe o serviço, pelo menos não no primeiro momento. Mas para o Senhor, isso faz toda a diferença. Né? Um exemplo claro que a gente, vez ou outra, passa por ele, é Ananias e Safira. Eles fizeram exatamente o que a galera estava fazendo. Vamos levar uma oferta gorda lá, porque todo mundo está dando uma oferta gorda e a gente faz parte dessa turma da alta no meio dos discípulos, então vamos lá para a gente ficar meio que equiparado ao que todo mundo está fazendo. E eles vendem, então, uma parcela, eles vendem um terreno, né, e dão uma parcela do recurso que eles haviam angariado com aquele terreno aos apóstolos, né, para que isso fosse recurso para suprimento daqueles que passavam alguma espécie de necessidade na comunidade apostólica. A diferença gritante ali, ela não se dá para o povo, ela não se dá para o tesoureiro na ocasião que foi fazer a contagem do recurso, mas ela se deu para o Senhor, e Deus revela essa diferença para Pedro, né? E essa diferença ocasionou a morte. Então, se por um lado o serviço ele proporciona vida, ele proporciona galardão, o simplesmente fazer proporciona morte, proporciona perda de galardão, né? Qual a diferença de fazer e servir? O que eu faço pela força do meu braço. O que eu faço pelo know-how. O que eu faço pelo tempo de janela. O que eu faço porque eu sei fazer. O que eu faço porque eu aprendi e fiquei bom nisso, né? Mas servir dentro de uma dimensão ministerial pressupõe ser revestido para algo que eu não sei necessariamente fazer, né? Ser revestido para a execução de um chamado para o qual necessariamente eu não vou fazer pelas minhas forças, pela minha experiência, né? Pela minha vontade, pelo meu know-how, pelo meu tempo de janela, né? A dimensão do ministério, ou a definição de ministério, basicamente é essa, né? Fazer algo revestido pela autoridade de outrem. E o serviço para o qual o Senhor nos chama é um serviço ministerial. E é esse serviço que pressupõe galardão, né? Não necessariamente o encher a agenda de coisas religiosas ou de coisas igrejeiras, mas essencialmente o servir em consonância com a autoridade que é lançada sobre a minha vida. Uma última referência. Golias sabia fazer guerra. Davi, quando vai para cima de Golias, ele nem um grito de guerra tem. Tanto que ele copia o grito do próprio Golias. Golias diz assim: ainda hoje eu vou jogar o seu cadáver para os bichos comer. E o Davi não tinha grito de guerra, ele não era guerreiro, ele nem sabia que precisava disso. Aí ele chega lá e agora o que eu vou fazer? Eu vou falar a mesma coisa. E ele diz: não, eu que vou jogar o teu cadáver para os bichos. Só que ele dá uma complementada que deixa claro por onde ele vai. Ele diz assim: mas você, gigantão, você vem para cima de mim com espada e escudo. Ou seja, você vem, cara, pela força do teu próprio muque. Você vem pela tua própria experiência, você vem pela tua fama de guerreirão, de campeão de guerra que nunca perdeu uma batalha. Mas eu vou para cima de você em nome do Senhor dos Exércitos. Davi está dizendo: você vem para fazer o que você sabe fazer. Eu vou para cima de você sem saber o que eu vou fazer, mas eu sei em nome de quem eu estou indo. E isso faz toda a diferença, e por conta disso, há um êxito e há um galardão que são alcançados por Davi. Enquanto você estava falando ali, eu me lembrei do texto da parábola
dos 10 talentos. E aí eu estava lendo aqui, porque uma das coisas importantes, né, Paulinho, é que quando nós vamos falar a respeito de servir, Deus aqui ele traz 3 pessoas, né? Uma que recebe 10 talentos, outra que recebe 5, e a outra que recebe 1, né? E aí aquele que recebeu 5, ele multiplica, aquele que recebe 3, ele multiplica, e aquele outro ele guarda. E aí a ira que vem, uma ira santa, diz assim: mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que sou homem rigoroso, que tomo o que não depositei e cego o que não semeei. Olha que interessante. Nós, como servos, nós iremos prestar contas daquilo que foi depositado em nossas mãos. A gente sabe que lá Paulo vai dizer em Coríntios que nós vamos nos achegar diante do tribunal de Cristo para receber o galardão. Só que a gente tem que ter o temor e o tremor, porque aquilo que foi confiado nas nossas mãos, isso vai reverter em galardão. Mas aquilo que eu deixei, aquilo que eu negligenciei, veja, ele está falando aqui, porque sou homem rigoroso. Então, aquilo que foi depositado nas nossas mãos, diz lá em Eclesiastes, o que a gente tem que fazer, faça com força. Sabe, faça com tudo aquilo que está nas tuas mãos. Faça com esmero, faça com, sabe, com excelência. Tem uma senhora na nossa igreja lá, ela é um negócio impressionante, gente. Ela é diaconisa. E ela limpando o banheiro. Cara, ela limpa o banheiro cantando, glorificando a Deus. E ela vai falando assim, Deus, porque a pessoa que usar esse papel higiênico, ela vai ser curada. E ela começa a declarar a palavra de Deus dentro do banheiro. Você fala, cara, essa mulher pirou. E sabe, quando nós estávamos tendo uma reunião agora, e ela comentando algumas coisas, eu falei, Deus do céu, que mulher é essa? Então, aquilo que foi dado nas tuas mãos, muitas vezes nós estamos olhando para o ministério do irmão, e eu já dei esse testemunho aqui. Quando eu me converti, eu olhava para um amigo nosso, para o Xandão, que inclusive na próxima parola ele vai estar aqui nos substituindo, então não perca que vai ser homens de peso nesses paroleiros aqui. E um dia eu virei e falei assim, Deus, eu quero ter o que o Xandão tem. Até o dia que o Espírito Santo falou para mim assim, o que o Xandão tem é dele. O que é teu é teu. E muitas vezes nós estamos olhando para o ministério do irmão e estamos querendo agir como irmão, fazer como irmão, e sabe, Deus tem aquilo que está na tua mão. Então aquilo que Deus deixou para você, faça com força. Porque senão você vai chegar como esse servo aqui diante de Deus. E porque você ficou com medo, você simplesmente enterrou teu talento. Sabe, desenterra o teu talento. Tem vindo muito uma palavra no meu espírito nesses últimos dias e algo que o Senhor me mostrou nesse domingo a respeito de um porto. Sabe, o barco está parado no porto e a água está batendo e o barco faz assim, ó, porque as águas estão em movimento e o barco não foi feito para ficar atracado. Sabe, você que está me ouvindo, você que está me assistindo, você não foi parado, você não foi feito, programado, desenvolvido, você não foi projetado por Deus para você ficar parado no meio das águas, você foi projetado para ir a águas muito mais profundas. Porque nas águas muito mais profundas é onde você vai perscrutar aquilo que está na mente, no coração de Deus. Né? O apóstolo Paulo vai dizer lá em Colossenses algo muito forte para mim, que existem tesouros escondidos em Deus. Então você, quando tem esse discernimento, você vai servir com uma forma diferenciada. Não negligencie. Paulo disse a Timóteo, não negligencie o ministério, o dom que foi dado a você. Sabe, é tempo de despertar ministério, é tempo de você sair do atracadouro e ir para águas mais profundas. Eu quero trazer uma palavra breve para encerrar esse primeiro bloco. Só para trazer algumas informações, o Paulinho citou aquele texto que ele não queria endereço, não lembrava o endereço, Mateus 7, 21 a 24. O Ilcinho, no começo, falou a respeito de algumas parolas que nós fizemos anteriormente que apontam para a questão do serviço. Eu quero destacar a parola de número 80, quando a gente falou que unção é para serviço. Né? E acho que foi uma das parolas mais bonitas que a gente já teve dentro desses quase 2 anos juntos aqui. Eu tenho uma memória muito boa dessa
dessa roda de parola, quero até sugerir para você que está nos acompanhando para estar de novo lá. Então a gente percebe que dons são em direção do outro, ministérios, ofícios são em direção ao outro, unção é em direção ao outro, mas Paulinho trouxe uma frase que eu quero reforçar aqui. A gente não pode confundir serviço com ativismo, né? Antes mesmo da gente ser chamado para fazer qualquer coisa para Deus, nós somos chamados para ser alguma coisa com Deus. Eu acho que isso é um ponto de partida, né? E eu quero iniciar o próximo bloco falando um pouquinho sobre isso, mas vamos fazer uma pausa aqui, chegar ao final desse primeiro bloco da parola de número 96, mais uma vez falando sobre fundamentos, hoje especificamente sobre serviço. Na quinta-feira que vem a gente vai estar de volta para falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Siga-nos nas nossas redes sociais, no YouTube, Facebook, Instagram, e também em versão de podcast no Spotify, para você que gosta de escutar os paroleiros, enquanto está aí dando uma volta no quarteirão, levando o cachorro para passear. Grande abraço para você e até mais. Até quinta. Tchau, tchau.